Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de paz, de alegria, com muita serenidade. Iniciamos esta manhã pedindo a Jesus possamos refletir em nós e na lição do Evangelho. Iniciando o capítulo 22º, não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele, para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas, por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e aquele que desposa a mulher de outro, despediu também, comete adultério. São Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união do sexo, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam esta união são de tal modo humanas, que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não haja com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, e em dada época, é adultério noutro país, e noutra época, isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas, na união do sexo a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fosse dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho e da vaidade, da cupidez,
numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que o esposo igualmente o são e muitos felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se encontrariam. Podem suprir a lei do amor se essa não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmo, o que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desdita que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio. Se não abstraísse da única que o sanciona os olhos de Deus, além do amor, quando Deus diz, não sereis senão uma só carne. E quando Jesus diz, não separeis o que Deus uniu. Essas palavras devem entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, buscando no nosso Mestre o amparo, as orientações devidas, as intuições corretas, para que não venhamos a mesclar em nosso pensamento os nossos interesses materiais e muitas vezes tem nos afastado e nos distanciado do verdadeiro compromisso que assumimos com os nossos irmãos que caminham conosco. Jesus, olhai por todos os nossos familiares e que a paz sublime do seu amor esteja com todos nós, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Queridos amigos, nós estamos diante de um item do Evangelho que precisa ser muito bem compreendido, porque estamos vivendo num tempo em que as coisas são resolvidas abruptamente e muitas vezes pautados em nossos interesses pessoais, nos interesses materiais, esquecendo de que o casamento, quando ele está realizado na base do compromisso que antecede a reencarnação, nós vamos compreender que os laços que nos unem foram estabelecidos por nossas escolhas, por nossas decisões de forma consciente no mundo dos espíritos. Então, nós vemos aqui, quando iniciamos este item, o item 1, que nós vamos ver a proposta da lei de Moisés, e quando nós percebemos que o homem e a mulher se ligará para formar uma só carne. Mas nós temos observado que nós, enquanto homens, quando temos um compromisso espiritual, nós não podemos separar o que Deus juntou, ou o que Deus nos permitiu reunir, unir, para conduzir a estrutura familiar, para estar presente ao lado dos filhos de Deus, que são os nossos filhos. Então, nós precisamos refletir bastante para que a gente não faça ou não cometa os mesmos erros que já cometemos, porque nós sabemos que a única coisa imutável o que é imutável, só as leis que vêm de Deus. As leis dos homens mudam. Nós percebemos que no casamento, o que é de ordem divina é a união do sexo para que a gente possa, na verdade, substituir aquilo
que nós devemos observar que vai além da morte. Aqui ele fala assim: no casamento, que é de ordem divina, é a união do sexo, para que se opere a substituição dos seres que morrem, quer dizer, os nossos filhos. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países iguais. Nós, por exemplo, estamos num país em que nossa lei civil nos permite fazer o divórcio, mas nós podemos, na verdade, nos divorciarmos. O que nós não podemos é adulterar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, em virtude dos nossos interesses. Nós sabemos que não existe em nenhum país a mesma lei que perdure sempre, a não ser a lei, as leis divinas. Mas toda a união do sexo, ela traz para nós a fonte do amor, é o que nos liga, e especialmente que nos dá a oportunidade de recebermos os nossos filhos. Quando isso é feito, essa união se faz único exclusivamente para atender às nossos interesses, as nossas intenções, nós vamos ver que com o tempo essa afeição ela vai ser rompida. Então, por que ela é rompida? Ela é rompida porque dentro de nós estão grandes inimigos nossos, que é o orgulho, a vaidade, a cupidez. E muitas vezes nós não nos alimentamos do verdadeiro sentimento de renúncia, de dedicação, de tolerância. E nós, então, não aceitamos, achamos que não vale a pena mais ficarmos juntos, porque o outro é isso, o outro é aquilo, mas nós precisamos entender que, diante da lei de Deus, que é a lei do amor, se nós tivermos um compromisso no mundo espiritual, nós podemos separar corpos, mas não vamos separar o que Deus uniu. Então, os nossos compromissos espirituais são muito fortes, são liames imutáveis, mas o homem, enquanto vive como homem, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com outros interesses. Por isso que Jesus nos trouxe essa advertência: não separeis o que Deus ajuntou, que corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém pode alegar desconhecimento do propósito divino, porque todos nós assumimos um compromisso diante das nossas lutas para que nós aprendêssemos a amar, aprendêssemos a perdoar. Então, nós vamos ver que nós não podemos largar para trás aquilo que é única e exclusivamente do propósito divino. E o dever, por mais duro, constitui sempre uma vontade suprema, uma vontade divina. E nós vamos ver que muitas vezes nós cometemos determinados equívocos mediante os nossos interesses que vão nos acarretar grandes dores no futuro. E outra coisa que nós temos que ver é que todo relacionamento, ele pede trocas de sentimentos, de energia, mas essas trocas, elas também precisam ser pautadas no campo da honestidade, da veracidade. Então, o Pai, ele criou tanto o homem quanto a mulher justamente com o objetivo de nós termos, através das nossas uniões sexuais, receber os filhos de Deus. E isso é que constitui, na verdade, a estrutura da família. Então, a lei civil, ela pode mudar em toda situação das nossas relações sociais, mas os nossos interesses, enquanto família, precisam estar pautadas na lei de Deus. E é necessário, muitas vezes, que a gente use da prudência, observando os nossos desequilíbrios, nossos desacertos, mas
que nós precisamos buscar na lei do amor toda a força que essa lei nos ajuda para que a gente possa vencer as nossas dores, as nossas dificuldades, a não ser quando nós não suportamos mais e antes que eu crie uma situação maior de raiva, de ódio, de mágoa, talvez seja melhor mesmo que a gente separe. Mas nós sabemos que nós precisamos aprender a discernir o que é uma obrigação e o que representa uma fuga. O que muitas vezes nós ainda fechamos os olhos. E nós fomos criados justamente para que a gente possa se ajustar ao bem comum. Então, a família, aquilo que constitui a família, o lar, ele se constitui pelo pai e pela mãe, pelo homem e pela mulher. Hoje nós estamos vendo situações tão complexas e nós perguntamos como é que será que ficam os filhos? E muitos filhos não são por processos naturais, cumprimento da lei divina, naquilo que as injunções um dia nos permitiram. Então, cabe a gente tomar muito cuidado para que nós possamos compreender as nossas escolhas, mas lembrando mais uma vez que o que Deus juntou, nós podemos aí passar por grandes períodos de dificuldades, mas se nós permanecermos, nós estaremos sempre, sempre cumprindo com o nosso dever moral e espiritual diante daqueles que nos comprometemos a estarmos juntos. E essas opções não nos cabe aqui entrar, porque isso é de extremamente do foro íntimo de cada um, porque é cada um segundo as suas obras. Mas nunca possamos esquecer que o que Deus juntou, o homem não separa. E Deus o une, são as forças espirituais. E que Jesus nos abençoe. E nesta hora pedimos aos amigos espirituais que possam nos amparar, trazendo da espiritualidade maior, da natureza, os recursos de que necessitamos para o fortalecimento de nossos pensamentos no bem e que o passe seja a imantação fluídica a todos nós. E assim, Jesus, pedimos pela fluidificação das águas, rogando a Deus que nos abençoe, que nos proteja e que nos fortaleça para que possamos caminhar com segurança, com amor e não mais com interesses tão diversos. Que Deus nos abençoe. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.